Essa é a quinta semana de velinhas vermelhas. Quinta semana de queda consecutiva. Isso não é normal. Em todos esses momentos anteriores ao longo do ciclo, você percebe aqui, ó, duas velinhas vermelhas e recupera, uma velinha vermelha e recupera, três velinhas vermelhas e recupera, né? Duas e recupera, duas e recupera, três e recupera, duas e recupera. 5 em sequência. Aí eu fui olhar, fui pesquisar isso, né? E aí desabar na altura dessa figura. Isso é preocupante, porque, desculpa, mas não é o normal para esse período, tá? Se eu abrir esse gráfico aqui para vocês, essa é a quinta semana consecutiva de queda de preço do Bitcoin. Se a gente fechar essa semana em queda, será a primeira vez na história onde, num ciclo de alta, o Bitcoin terá 5 semanas de queda consecutiva. E aí eu pergunto, será que ainda devemos considerar como um ciclo de alta ou eu deveria, em algum ponto, assumir que não teremos mais ciclo de alta, que o mercado reverteu devido a fatores externos como crises, guerras, moeda do Japão virando pó? Será que eu não sou otimista demais e, na verdade, o mercado está dando sinais preocupantes para a gente em relação à viabilidade desse ciclo de alta? É isso que vamos analisar nesse vídeo. Caso você aí do outro lado, deixe o like para colaborar com o canal e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Bom, bora partir para o gráfico, porque eu sou um otimista com relação ao Bitcoin, vocês já me conhecem, né? Eu estou muito tranquilo em relação à queda de preço, principalmente devido a esse fator que vocês estão vendo aí na tela. Nós estamos vendo um recuo de preço desde a alta histórica lá nos próximos dos 74 mil dólares, né? Que a gente está vendo no mês passado, esse é o gráfico mensal. Então, o mês inteiro subindo lindamente, bateu nos 74 e nesse mês de abril a gente vê uma vela contrária, uma queda na mesma proporção. Mas algo interessante aparece no gráfico, que é o quê? Rompemos finalmente esta linha preta, que marca o topo anterior, os dois toques no topo anterior, nessa região acima dos 60 mil dólares, né? Então forma aqui justamente resistência nessa linha. Finalmente conseguimos romper, você percebe que a gente sentiu a resistência aqui no mês de fevereiro. Em março a gente finalmente rompe e, como seria esperado tecnicamente, fazemos um reteste nessa linha agora como suporte, né? Não era uma resistência muito forte? Rompeu, então vamos testá-la agora como suporte. É exatamente o que o preço vem fazendo ao longo do mês de abril, ou seja, testando essa linha para falar, daqui não passa, esse suporte é forte o bastante e vamos subir a partir daqui. É nisso que eu me baseio. E outros indicadores ainda mais interessantes reforçam essa minha visão. Por exemplo, onde o preço costuma retornar, fazer suporte ao longo de um ciclo de alta? No valor dos holders de curto prazo. A galera que vai entrando, né, mais recentemente ali, mais nos últimos meses, e eles têm um custo e o preço dispara e volta para onde? Justamente para o ponto onde esse pessoal comprou. Porque quando chega nesse ponto, o cara não vai querer vender no prejuízo. A partir dali, ele para de vender. Ele segura e a tendência é que o preço pare justamente nessa região. Você não precisa acreditar em mim. Você pode olhar o gráfico que mostra justamente isso. Esse gráfico na tela é justamente o preço realizado pelos holders de curto prazo, que é esta linha laranja que vocês estão vendo aqui no gráfico, né? E o preço é a linha preta. Notem que desde a reversão, né, desde o fundo do poço, que foi lá nos 15 mil dólares, o preço sobe e ele encontra onde o seu fundo? Justamente ao encontrar a linha laranja, ou seja, o preço que o holder de curto prazo pagou. Chegou nesse ponto, o preço volta a subir. Chegou nesse ponto, o preço volta a subir. Só não aconteceu nesse terceiro toque marcado em vermelho, onde chegou na linha laranja e rompeu para baixo dela, né? Somente dessa vez aconteceu. Na próxima, que a gente está vendo aqui já em 2024, o preço caiu e novamente, ao chegar na região da linha laranja, ele voltou a subir.
E o interessante disso é que a gente está notando que o preço está recuando mais uma vez em direção à linha laranja. E onde ela está posicionada nesse momento? Como vocês podem ver aqui embaixo, nos 59.800, ou seja, nos 60 mil dólares que eu vivo falando para vocês, que é o fundo daquele canal de acumulação, né? Um canal que não muda, o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então o fundo desse canal que eu passo para vocês é justamente o preço pago, na média, pelos holders de curto prazo e onde deveríamos parar. Das 4 vezes que isso aconteceu nesse ciclo, né? Em 3 parou justamente nesse ponto. Somente em uma de 4 a gente rompeu esse ponto. Mas existe a chance. É uma chance de 25% de chance? É uma chance pequena, mas ela existe e pode acontecer. E aí eu estava olhando para esse gráfico semanal aqui na tela, que parece uma poesia, parece uma ópera, parece uma música clássica, tudo rimando, tudo bonito, né? Você vê que todas as quedas, desde que o Bitcoin encontrou seu fundo do poço, né? Ou seja, ao longo de todo o ciclo de alta, as quedas ali de 20% certinhas, né? Cai 20, cai 20, cai 20, cai 20, cai 20 e volta a subir. Então tudo rimando, tudo bonitinho, e eu tava feliz da vida, né? Olhando o gráfico falando, meu Deus, como o Bitcoin é lindo, como ele é matemático, como tudo se encaixa perfeitamente, até que eu notei uma coisa estranha. Falei, peraí, gente, o que está acontecendo aqui? Olha aqui. São 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a 5ª semana de velhinhas vermelhas. 5ª semana de queda consecutiva. Isso não é normal. Em todos esses momentos anteriores ao longo do ciclo, você percebe aqui, ó, 2 velhinhas vermelhas e recupera, 1 velhinha vermelha e recupera, 3 velhinhas vermelhas e recupera, né? 2 e recupera, 2 e recupera, 3 e recupera, 2 e recupera. 5 em sequência. Aí eu fui olhar, fui pesquisar isso, né? Em toda a história do Bitcoin. E não acontece isso, pessoal. Não acontece isso. 5 velas vermelhas em sequência é um padrão de bear market. É um padrão de ciclo de baixa e não de ciclo de alta. Ciclo de alta você tem uma queda e o pessoal aproveita para comprar na promoção. 5 quedas em sequência? Estranho. E aí comecei a pesquisar e realmente vários perfis começaram a notar a mesma coisa, né? Tá aqui, ó, 5 semanas, ou seja, 5 semanas de queda consecutivas, e isso parece com esse momento aqui atrás, ó, de bear market, né? Lá em 2022. Tinha um topo aqui e começou a apresentar um número de velas muito mais forte. Nesse caso aqui, 9 semanas de queda, fazendo que o mercado realmente caísse, né? Aqui o pessoal não estava confiante. A alta histórica foi aqui, nos 60 e poucos mil dólares. O preço está aqui, nos 40 e poucos mil dólares. Então agora vai voltar a subir. E aí, uma vela vermelha, 2 velas vermelhas, 3 vermelhas, 4 vermelhas, 5 vermelhas, e vai subir, não. E foi afundando, foi afundando, foi afundando. Quando você foi ver, quando parou de cair aqui, pessoal, já estava lá embaixo dos 20 mil dólares. Agora não adianta mais vender. Então você perdeu o bonde. E esse é o meu receio. Será que eu estou cego pela paixão ao Bitcoin, que não enxergo uma reversão? É para isso que eu estou fazendo esse vídeo, para a gente analisar essa possibilidade. E eu não sei se vocês lembram de um vídeo há algumas semanas atrás que eu trouxe para vocês, falando sobre as bandas de Bollinger e como o Bitcoin tem uma tendência de, ao encontrar o topo da banda de Bollinger, como em todos esses momentos aqui, ele retornar para o centro dessas bandas, né? Essa linha branca que passa aqui no meio. E o preço estava aqui, né? Caindo depois de encontrar o topo das bandas de Bollinger. Eu falei, não, acho que não vai chegar até lá não. Mas olha só onde a gente já está. Na 5ª semana vermelha e nos aproximando justamente do centro das bandas de Bollinger. Nesse momento, nos 55 mil dólares. E mais preocupante do que isso, se vocês notarem ao longo de todo esse movimento de ciclo de alta que a gente teve, o preço tem uma tendência de retornar para essa linha amarela, que nesse caso aqui é o EMA 21. Então o EMA 21 em todos os momentos serviu aqui como um imã para o preço, né? O preço se afasta da média, que é o EMA 21, e retorna para a média, que é o EMA 21. E está acontecendo exatamente a mesma coisa nesse momento. O EMA 21, neste momento, está nos 56.400 dólares. Então também estamos em direção ao EMA 21, a linha amarela, como em todos os movimentos anteriores. 56 mil dólares estaria abaixo ali dos 60 mil dólares, que eu considero ali o fundo do meu canal e que não esperaria cair abaixo disso. Então,
tecnicamente, olhando neste gráfico, existe sim uma chance da gente buscar essa região ali, 50 e poucos mil dólares, tá? Abaixo, portanto, da região que eu falei para vocês. E continuando nessa análise, a gente percebe que o preço ele atingiu por 3 vezes o topo, ou seja, essa região próxima dos 70 mil dólares, né? E quando a gente tem esse padrão aqui de topo triplo, como estão vendo no desenho na esquerda, acontece essa tendência aqui de o preço cair e finalmente romper o neckline, que é aqui a linha de pescoço, né? E aí desabar na altura dessa figura. Isso é preocupante, porque olhando para o gráfico do Bitcoin aqui na direita, vocês percebem justamente que a gente já rompeu a tal da neckline, ou seja, da linha de pescoço, fazendo com que exista uma tendência de queda maior para essa região, que é a região de retração Fibonacci 61.8, tá? Então, tecnicamente, deveria retornar para essa região que está nos 52 mil dólares. Então já estamos falando ali de mais um gráfico trazendo o preço para baixo dos meus 60 mil dólares, né? No caso aqui, vimos 55 e agora vimos 52 mil dólares. Agora, por qual motivo eu confiaria nessa análise se a gente se mantém dentro do canal? Para mim, enquanto a gente está dentro daquele canal que eu mostro para vocês há muito tempo, né, que vem formando uma bandeira de alta, se vocês olharem aqui, né, temos aqui o macho da bandeira e temos aqui a flâmula da bandeira sendo marcada nesse gráfico. Enquanto estiver dentro do canal, enquanto estiver acima dos 60 mil dólares, né, no fechamento diário, não existe desconfiguração da bandeira de alta. Então por que você vai tomar um movimento antes de um rompimento? Não faz nem sentido, tá, pessoal? Porque, por enquanto, na minha visão, analisando tecnicamente, a gente continua no mesmo padrão observado. Isso aqui faz sentido no caso do rompimento daquele canal. Tá? Então, rompeu abaixo dos 60 mil dólares, fechou abaixo dos 60 mil dólares, confirmou esse rompimento, a tendência seria justamente essa, voltar para os 52 mil dólares, fazendo algo, na minha visão, próximo a isso aqui. Vocês percebem, né? A gente passou pelo halving, o preço deu uma caída aqui, ele recuaria até a região dos 52 mil dólares e, na minha opinião, continuaria configurando ciclo de alta. Porque, olha só, pessoal, vocês estão vendo aqui o rosa marcando que ainda não aconteceu, né? Teria um recuo para essa região dos 52 mil dólares aqui, essa linha aqui, tá vendo? Essa linha aqui no gráfico. Olha só, pessoal, olha o tamanho da subida que a gente teve, olha o tamanhinho do recuo. Quando você afasta o gráfico, vocês percebem que é algo normal, né? Que são recuos ao longo de um movimento de alta, mantendo um padrão de topos e fundos ascendentes. Esse fundo aqui estaria acima desse fundo aqui, que está acima desse fundo aqui, que está acima desse fundo aqui. Então, quer dizer, estamos numa escada que continua subindo. Não desconfigurou o ciclo de alta, que seria diferente de, por exemplo, cair para o 52, ter uma subida e depois fazer um topo mais baixo e depois um fundo abaixo do 52. Opa! Revertemos. Agora os degraus estão no sentido contrário. Estamos descendo a escada. Isso não acontece nem mesmo se o preço vier buscar os 52 mil dólares. Por sinal, eu aumentaria muito a minha posição no caso disso acontecer, que eu não acho que vai acontecer, tá? Mas caso aconteça, eu aumentaria ainda mais a minha posição porque a estrutura está mantida. E aí a gente teria a tendência de continuar nesse movimento aqui, onde está marcado em rosa, né? Até atingir um topo lá em meados, no caso aqui desse gráfico, colocam setembro do ano que vem, setembro de 2025, e colocam aqui a média de previsões, né? Com um topo lá nos 250 mil dólares, tá? Eu tenho uma previsão um pouquinho mais conservadora, um pouquinho mais baixo, né? Que vai ali dos 140 aos 200 mil dólares, mas é possível sim atingir 250 mil dólares no final, no pico desse ciclo, como vocês estão vendo aqui. E depois, claro, o mercado entra em bear market, entra em ciclo de baixa e começamos a ver aqui uma queda. Mas não nesse momento, não agora. Agora, se você acha que a gente vai sair desse canal aqui, vai romper os 74 mil dólares e disparar para 100 mil dólares de um dia para o outro, desculpa, mas não é o normal para esse período, tá? Se eu abrir esse gráfico aqui para vocês, que mostram justamente os halvings, né? O halving é sempre essa linha vertical preta, que vocês estão vendo aqui marcada aqui embaixo a data, né? Abril de 24, maio de 20, julho de 16 e dezembro de 2012, tá? Isso aqui são marcações do halving. Olha só o que acontece após o halving. No primeiro halving, a gente passou 42 dias lateralizando, 42 dias depois do halving, tá? No segundo halving, nós passamos 140 dias lateralizando. No terceiro halving, em 2020, nós passamos, novamente, 140 dias lateralizando.
E agora, pessoal, a gente pode repetir essa mesma coisa. Passar aí 140 dias depois do halving, que aconteceu no dia 19 desse mês, né? Joga 140 dias para frente e a gente estaria em linha com os 2 últimos halvings. Ou seja, o preço não sair daquele canal que eu trouxe para vocês durante 140 dias. É tempo pra caramba, pessoal. São vários meses aí com preço dentro de um canal bem chato, mas aconteceu nos últimos halvings. Em todos os halvings acontece esse período chato, monótono de lateralização, que não significa de forma alguma que encontramos um topo. Até porque topo, alta histórica, ele não fica lateralizando. Quando você atinge um topo, como aconteceu nos ciclos anteriores, geralmente é um movimento rápido. Você chega lá e blum, desaba na sequência, tá? Às vezes é um dia, algumas horas. Você faz lá um paviozinho que pega lá em cima e o preço desaba. Tá? Porque aquilo ali é o extremo do extremo do extremo do hype, da ganância absoluta. Então é um movimento muito rápido, não é um movimento chato dentro de um mesmo canal. E falando em alt-season e em criptomoedas que eu estou apostando para esse ciclo, eu estou lançando para vocês o curso Profissão Trader, ensinando para você que já está no mercado há algum tempo, mas ainda não entende direito como fazer uma análise gráfica, como entender os movimentos, como se posicionar na compra e venda, quando entrar e quando sair de uma criptomoeda. Esse curso é feito justamente para você. O valor é irrisório, é menos de R$20 por mês, é muito barato mesmo, porque a ideia é que todos vocês consigam aumentar a capacidade de analisar o mercado num momento tão importante como a gente está passando. E aí a gente tem módulos bônus, um e-book de gerenciamento de risco e um outro e-book com as minhas 10 apostas para o novo ciclo das criptomoedas. Não perde a oportunidade, o link está aqui na descrição, corre e faz agora o seu cadastro. E além do gráfico, a gente tem outras coisas com potencial de impacto positivo para o mercado cripto. Quando a gente analisa aqui o número de investidores de criptomoeda em cada região do planeta, olha aqui quem aparece em primeiro. Ásia, disparado na frente. Tem muito mais investidor asiático, estamos falando aqui de 130 milhões de investidores na Ásia, contra, por exemplo, Estados Unidos, ó, não chega aqui a 50 milhões, né? Ao redor de 50 milhões. 50 para 130 milhões. Não estamos falando que esse ETF é um ETF asiático, é de Hong Kong, que é só uma parcela. Mas isso indica pra gente o potencial da Ásia. Quantas pessoas interessadas em criptomoedas tem nessa região. E como, pouco a pouco, eles tendem a se expor mais e mais em criptomoedas. Isso é muito positivo, tá? Mesmo que Hong Kong seja só uma parcela disso, ela vai influenciar, pela teoria dos jogos, de que outros países ao redor também façam o mesmo movimento. Da mesma forma que aconteceu aqui na América, né? Isso vai acontecer também na Ásia, levando aí uma enxurrada de investidores para dentro das criptomoedas. E falando em Ásia, eles precisam, mais do que nunca, do Bitcoin. Olha o que está acontecendo no Japão, pessoal. Moeda do Japão atinge menor nível em relação ao dólar em 34 anos. Estamos falando de 1990. A moeda japonesa vem perdendo valor de uma forma, pessoal, inacreditável. Olha o gráfico aqui, pessoal. Olha o gráfico. Uma queda, olha só, de 35% contra o dólar somente de 2020 para cá. Está virando uma shitcoin. Está perdendo completamente a sua estrutura, a sua capacidade de reserva de valor. Imagina o japonês. O japonês pode confiar numa moeda que perde 35% de valor de 2020 para cá? E eles perderam 35% contra uma moeda, que é o dólar, que perdeu 40% do seu poder de compra de 2020 para cá. Então você perde 35% contra uma moeda que já perdeu 40%. O que sobra para você? Você vai guardar o seu dinheiro, suas reservas, num ativo que não guarda nada, que só perde valor. E é por isso que o governo japonês teve que intervir. Teve que vender dólar lá para comprar yuan, tentar manter uma paridade. Estão forçando a barra para algo que está morrendo, está acabando. Isso mostra para as pessoas como a gente precisa ter Bitcoin para se proteger. A gente precisa novamente ter o lastro na escassez. A moeda precisa de um lastro na escassez. Antigamente era no ouro. Agora que não tem mais como ser no ouro, precisa de outra coisa. E essa coisa se chama Bitcoin. E se a minha expectativa em relação ao mercado estiver correta... Preparem-se, pessoal. Preparem-se, porque o que vocês vão ver no Bitcoin, mas principalmente no mercado de altcoins, é algo surreal, tá? Sempre é surreal em ciclos de alta, mas dessa vez tende a ser ainda mais poderoso. Olha só o gráfico das altcoins, como a gente está fazendo exatamente o mesmo movimento de todos os ciclos, tá?
Esse aqui é o valor de todas as altcoins somadas, né? Todas as outras criptomoedas tirando o Bitcoin. Vocês percebem aqui que depois de um período de acumulação longo marcado em amarelo, assim como temos em todos os ciclos, nós rompemos essa região, subimos e fizemos agora o quê? Um reteste numa região que antes era uma região de resistência, tá? Então está acontecendo agora, em 2024, como aconteceu em 2020 e como aconteceu em 2016. É justamente esse toque aqui que costuma indicar pra gente reversão e o mercado voar, voltar a subir, multiplicando várias e várias vezes a partir daqui. Então, falando aí de altcoins que fazem 10, 20, 30, 40 vezes em relação ao valor atual. É por isso que estamos fazendo aqui uma série de vídeos sobre altcoins e é por isso que eu estou sendo tão enfático com vocês desde o ano passado. Acumulem Bitcoin, aprendam a operar no mercado, aprendam a acumular criptomoedas num momento completamente explosivo como esse, que dura muito pouco. Ah, mas eu não sei operar no mercado, eu não sei a hora de sair, eu compro a criptomoeda e não sei a hora de vender, aí depois desaba 90%. E é por isso que eu tô com um curso agora, que não custa praticamente nada, né, pessoal? Sejamos sinceros aqui, é R$19. 19 é mais barato que o ovo de Páscoa. R$19 por mês para entrar no Profissão Trader e aprender justamente isso. É um curso prático, tá, pessoal? Não é curso de lero-lero, não. Gráfico, análise, para você entender como entrar, como sair e como ter esse aumento exponencial. Link na descrição e também vou fixar no primeiro comentário. Já temos aí mais de 400 alunos e somente 2 divulgações, ou seja, obrigado, pessoal, pela confiança e vamos continuar combatendo esse sistema maldito. Eu decidi construir uma verdadeira nação de pessoas livres que se cansaram de abaixar a cabeça. A nação Bitcoin. Se você quer aprender as melhores estratégias para se proteger, acumular Bitcoin e enriquecer, esse é o lugar certo. São mais de 20 horas de conteúdo comigo. Eu te espero no link da descrição.